Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por estar nessa reunião. Obrigado, Senhor, pela cura, pela palavra de consolo. Obrigado, Senhor, pela tua presença que se faz presente no nosso meio. Nosso coração já está aberto, Senhor. A terra já está pronta. E ainda há uma expectativa no nosso coração de ouvir a sua voz. A voz que tem poder de acalmar as águas agitadas. A voz que tem poder de nos dar uma direção. A voz que nos ensina o bom caminho. Queremos te ouvir. Estamos prontos para te ouvir. Entendemos que os céus já estão abertos. Que essa liberdade continue no nosso meio. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é a pessoa mais importante dessa reunião. Como igreja nós te damos total liberdade, Senhor. Te damos liberdade para continuar operando, realizando. Te damos liberdade para continuar se manifestando. Por isso, Pai, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Entendemos que a profecia de Joel já se cumpriu nos últimos dias. Teu Espírito seria derramado sobre nós. Sabemos que estamos nos últimos dias. E entendemos que nos últimos dias o Teu Espírito iria restaurar todas as coisas. A começar pela sua igreja. A começar pela sua igreja. Então que hoje seja o dia de restauração, Senhor. Áreas de nossas vidas. Restaura, Senhor, almas nesse lugar. Invade os corações nesse lugar. Desperta espírito nesse lugar. Reaviva, Senhor, a tua obra em nós hoje. Reaviva, Senhor, a tua obra em nós hoje. Vem, Senhor, com teu poder e a tua grandeza. Que o espírito de profecia não se afaste nesse lugar. Que o espírito de profecia não se afaste, ao contrário, tenha liberdade no nosso meio. Estamos na última hora e entendemos isso como igreja. Entendemos que existe uma batalha, existe uma guerra. E a sua igreja está à frente disso, Senhor. Entendemos que o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo.
Levanta nessa noite homens e mulheres nesse lugar. Homens e mulheres nesse lugar, Senhor, levante. Para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Olha com todo carinho para o irmão que está do seu lado, fala para ele ou para ela, ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, a paz do Senhor, amém? Estamos aí no último dia, mas entendemos que o nosso culto não acaba hoje, né? O que Deus está fazendo e o que Deus está realizando não vai terminar hoje. Passamos esses dias ministrando, falando, tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso espírito, ao nosso coração. Eu acredito que nessa noite não será diferente. O tema que eu vou ministrar é um só exército. Desafiador. Desafiador. Mas esse tema me fez lembrar de algo muito bom. Me fez lembrar da minha conversão, porque foi num culto desse, com uma mensagem sobre uma convocação, que eu fui à frente e aceitei Jesus. Eu me lembro muito bem disso, que o pastor estava falando que o Senhor estava convocando, e que existiam nomes que estavam na lista. E aquele dia foi um dia ímpar na minha vida. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo e eu fui lá na frente. E depois daquele dia muitas coisas mudaram na minha vida. Se você abrir o seu coração nessa noite e deixar o Espírito Santo entrar e falar, e dependendo da sua resposta hoje, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem ser transformadas na sua vida. E como eu falei, na minha oração nós estamos numa batalha, estamos numa guerra. Agora no final da tarde o meu irmão, ele me ligou, e ele me falou que ele precisava trocar o carro comigo, porque ele precisava descer com urgência para Ubatuba. E aí, por quê? Porque na realidade um conhecido nosso acabou de falecer há poucas horas. Esse homem, ele nasceu na igreja, pai, a mãe é da igreja. Assim como ele e seus irmãos se desviaram, e ele foi pular o carnaval em Ubatuba. E eu acredito que já faz mais ou menos há 1 hora, eu acredito que seja isso, que a mãe dele está descendo a serra para reconhecer o corpo. Então você pode ignorar, podemos ignorar, mas nós estamos em guerra. Mais uma vida foi ceifada, mais uma vida foi arrancada. Nesse momento os pais dele estão descendo a serra para reconhecer o corpo, nem sabe como ele morreu. A notícia foi que ele desceu para Ubatuba e foi pular o carnaval. Então eu acredito que não foi à toa que o Espírito Santo, nos colocou nesses dias aqui. A igreja precisa dar uma resposta. A igreja precisa dar uma resposta para esse mundo. A igreja precisa dar uma resposta para as hostes malignas, para a ação maligna. E a igreja somos nós. E esse tema veio de encontro com o dia de hoje. Um só exército. Você pode repetir comigo? Um só exército. Mais forte. Um só exército.
Eu não servi o quartel, mas eu acredito que no quartel os caras gritam. Então vamos falar mais uma vez bem forte. Um só exército. Glória a Deus. Isaías capítulo 13, no versos 4. Abre comigo, por gentileza. Depois de muito tempo, o julgamento do Senhor vem sobre a Babilônia. Então o Senhor se levanta contra a Babilônia. Não é o versículo, eu estou falando só, vai procurando aí. E aí o Senhor libera uma palavra sobre o rei da Babilônia. E é isso que nós vamos ler aqui. Isaías capítulo 13, versos 4, o NVI vai dizer: escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. É o Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Aleluia. Amados, nesses dias estamos falando sobre a unidade do corpo. Um só corpo. E existe um poder sobrenatural na concordância da igreja. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, existe um poder sobrenatural, uma ação sobrenatural. Por exemplo, agora há pouco nós passamos por um momento de ministração profética e cura. Isso acontece quando a igreja está reunida. A ação sobrenatural, o poder sobrenatural, ele é liberado quando o corpo de Cristo se reúne. E nesses dias nós estamos falando sobre a unidade. Unidade do corpo. Existe um poder extraordinário quando nós estamos em concordância. Quando a igreja se levanta como um só corpo, como um só povo, como um só exército, o poder dos céus é liberado sobre nós, e nós manifestamos através da graça de Deus, o poder do Senhor. Então, a concordância, a unidade tem um poder extraordinário sobre a igreja. E é por isso que é tão difícil a igreja ter a unidade em si. Caminhar na unidade, se mover na unidade, viver em unidade. Porque na realidade o mundo espiritual reconhece isso. E sabe o que pode ser liberado quando um grupo, quando pessoas se reúnem no nome do Senhor. Algo dos céus começa a acontecer, começa a se manifestar, e os céus começam a responder com força. E é por isso o grande desafio nosso, um dos nossos maiores desafios, é viver em unidade. É por isso que Satanás sempre tenta entrar na igreja com discórdias, sempre tenta nos afastar, sempre tenta colocar contendas, sempre tenta fazer com que o povo de Deus não se reúna, ou seja, se espalhe. Ao longo da história, podemos ver na Bíblia a intenção, a ação do mundo espiritual contra a igreja, tentando espalhar, tentando enfraquecer, tentando fazer com que a igreja se divida. Por quê? Porque ela sabe, o mundo espiritual sabe, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, a presença do Senhor desce, a presença do Senhor se manifesta, a ação sobrenatural se manifesta. E é por isso que, todas as vezes que nós estamos reunidos, nós temos que entender o seguinte: meu irmão, minha irmã, alguma coisa vai acontecer e está acontecendo quando nós nos reunimos. Então você não pode perder as oportunidades que se apresentam dentro de um culto como esse. Pastor, eu estou enfermo. Você não pode sair daqui enfermo. Por quê? Porque a igreja está reunida. A igreja se reúne e o poder se manifesta. A igreja se reúne e a ação sobrenatural acontece. Vamos lá, cadeias, grilhões, correntes.
no mundo espiritual são despedaçados, e a ação sobrenatural vem sobre nós. Atos capítulo 12, vamos ler. Atos 12, versículo 1 ao 8. Atos 12, 1 vai dizer o seguinte: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, levante-se. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Amados, aqui, essa ação sobrenatural, o texto vai dizer que Tiago é morto a fio da espada. Então Herodes pega Pedro, guarda Pedro na prisão, a fim de querer matá-lo. Mas olha só que interessante, se você ler capítulos antes de Atos dos Apóstolos, você vai entender que aqui o problema não era Pedro, mas o problema aqui era a voz da igreja que estava sendo anunciada. Nunca foi com Pedro, nunca foi com Tiago, sempre foi com a voz da igreja. As hostes espirituais entenderam o quê? Quanto mais nós calarmos a igreja, quanto mais nós matarmos, quanto mais nós prendermos, a igreja vai se calar. Não era acerca de um homem, era acerca de uma igreja. A igreja estava avançando com força. Curas, libertações, manifestações estavam acontecendo. Então Estevão morre e a igreja continua. Tiago morre ao fio da espada e a igreja continua. Pedro é preso por algemas, 16 soldados e uma porta de ferro. E para Herodes era a última noite de Pedro, mas a igreja continua orando até que de repente, aleluia, Tiago morre, Estevão morre, homens e mulheres morreram, Pedro é preso, mas a igreja continua. A igreja continua orando. E o texto vai dizer que ela aumentou a sua intensidade. Tiago morre,
acharam que iriam calar, iriam dispensar a igreja, mas não, os irmãos se levantaram com mais força, e começaram a orar. A intensidade da oração da igreja ao ponto que, quando Pedro é solto, e ele vai até a casa, os irmãos ainda estavam orando. A igreja continuou orando até que a manifestação dos céus acontecesse. Aquilo que parecia impossível aos olhos naturais. E agora eu entro na aplicação, e você precisa ser espiritual comigo para entender. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, 16 guardas, um batalhão de guardas segurando ele, um portão de ferro, algo impossível aos olhos humanos. Mas a igreja, que é espiritual, começou a orar. A ação sobrenatural da igreja alcançou os céus. A intensidade da igreja alcançou os céus. A igreja, escute, a igreja foi intensa, a igreja foi proposital, a igreja foi agressiva, ao ponto que as algemas se caíram e Deus mandou o reforço dos céus. Aquilo que era impossível aconteceu. Escute, aquilo que é natural para você fazer, faça. Aquilo que é natural, aquilo que está diante das suas mãos, faça. Se esforce. Use de recursos naturais aquilo que é natural, faça a sua parte. Mas aquilo que é sobrenatural, aleluia, você vai precisar tocar o céu. E existem momentos na nossa vida como igreja, que nós precisamos tocar o céu. Precisamos subir. Precisamos alcançar regiões que nós nunca alcançamos. Aquilo que é natural eu faço no natural, mas o espiritual eu preciso tocar os céus. E nesses últimos dias, nesses últimos momentos, o Espírito do Senhor está liberando dons, maravilhas, sinais, capacitando a igreja para quê? Para a igreja tocar os céus. Nós precisamos tocar o céu. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele e para ela: existem situações que você vai precisar tocar o céu. Aleluia! Tocar os céus. Amados, a Fernanda pregando de manhã, e ela me fez lembrar de duas situações que nós, como igreja aqui, cultura do reino, vivemos. Tocar o céu. Uma delas foi a cirurgia da minha filha. Estávamos na 4ª cirurgia dela do coração. E essa cirurgia era um pouco mais complicada, porque a cicatriz, de acordo que vai cicatrizando, fica mais difícil de você abrir o tórax. Então existe uma dificuldade muito grande para os médicos, a demora, a recuperação, para fazer essa cirurgia. E nós estávamos na 4ª cirurgia. E nós já estávamos aqui. E a Fernanda se lembrou bem, que quando nós fomos de última hora, porque foi muito rápido a ação dos médicos, eu creio que foi Deus que agilizou, acelerou as coisas. E nós fomos para São Paulo, e a igreja aqui fez um relógio de oração pela Evelyn. Enquanto nós estávamos lá, a igreja começou a orar intensamente,
Como esse relógio de oração que nós fazemos na sexta-feira, intensamente. E aí nós passamos pela cirurgia. E quando a Evelyn sai da cirurgia, geralmente ela sai sedada, ela não consegue falar nada, e de repente a Fernanda estava no corredor, eu não estava, mas a Fernanda estava. E ela fala que quando a maca estava vindo com os médicos, de repente ela começa a escutar a Evelyn gritando: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E amados, foi a melhor cirurgia que ela já passou. Ela saiu recuperada, ela saiu chamando a mãe dela. Pastor, o que é isso? É o poder da unidade da oração da igreja. E o segundo, foi algo que mexeu também comigo. Um irmão nosso, ele sofreu um acidente de carro, de moto na época. Eu me lembro que nós ficamos aqui, estava entre a vida e a morte. E como nós lutamos aqueles dias, né? Quem estava aqui? Para não falar que eu estou sozinho. Como nós lutamos aquele dia. Eu me lembro que nós fizemos turnos aqui. Tinha adoração. Eu até me emociono porque foi algo sobrenatural. E nós começamos a orar. E nós oramos e nós clamamos. E passamos aqueles dias aqui orando, intercedendo. E a adoração fluindo nesse lugar. E nós orando, até que um dia, eu não sei ao certo, mas me parece que ele estava sedado e acordou sem o tubo. Foi isso? A irmã dele está lá, a pastora lá. Foi isso? Começamos a orar, quase desenganado pelo médico. E de repente aquele menino, pum, despertou. Saiu daquele leito. A igreja começou a orar numa intensidade. Sabe o que aconteceu? O laço foi quebrado. E a presa foi liberta do valente. Aquilo que parecia impossível, quando nós nos reunimos, se torna possível. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele e para ela: somos a igreja. Somos a igreja. Então entenda, você está sendo convocado hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado: é com você que ele está falando. Fala assim: é com você que o Espírito Santo está falando nessa noite. Você está sendo convocado hoje. Os trabalhadores da última hora, o Senhor nessa noite está nos convocando. No Antigo Testamento, Deus usava algumas classes de homens e mulheres. Por exemplo, reis, profetas, sacerdotes, juízes. E sobre eles vinha o Espírito Santo, e eles recebiam unção. E através dessa unção e do dom do Espírito Santo, eles pregavam, faziam sinais, julgavam. Decretos eram liberados da parte de Deus através da vida deles. Homens e mulheres fizeram a diferença no Antigo Testamento, através do chamado e do dom que estava sobre eles. Mexeram com a sua época, sacudiram reinos e nações da sua época. Cursos da história foram mudados. E o autor de Hebreus diz assim, que o mundo não era digno desses homens e mulheres. Mas com a descida do Espírito Santo tudo muda. Aleluia! Porque agora não é mais sobre uma classe, é sobre toda a carne. Agora não é mais apenas sobre uma classe de homens e mulheres. Não é mais sobre uma classe de reis, sacerdotes, profetas.
com a descida do Espírito Santo, é sobre toda a carne, a ação e a presença de Deus. Então, amados, é sobre ricos e pobres, nobres, sem nobrezas, instruídos, não instruídos. Já não existem mais favoritos, não existem mais quem é o primeiro ou quem é o último. Agora existem corações. Existe uma palavra: eis-me aqui. Agora eu eis-me aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para mim e para você, que nesses dias, através da ação do Espírito Santo, o Senhor está nos convocando. Não é mais profetas, não é mais sacerdotes, não é mais reis, agora é a igreja. Agora são corações. Existe uma chamada nessa noite. A sirene está tocando nesse lugar. A sirene está tocando nessa noite. O Senhor dos exércitos, general dos exércitos, o Senhor Sabaote, o Senhor dos exércitos está convocando a igreja. Ele está chamando você. Para essa última hora Ele está convocando você. A sirene está tocando. É noite de alistamento. E antes de sair de casa, meu irmão, minha irmã, que palavra difícil para mim. Eu falei para Deus: Deus, eu vou procurar ser fiel à tua palavra, mas queima os corações nessa noite. Faça a igreja entender. Agora é com você. Ei, é com você agora. Agora é com você. É com você. É com você que Deus está contando. É com você que Deus está contando. O seu nome está na lista. João capítulo 15, versos 16. Jesus vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Foi eu, diz o Senhor, que escolhi cada um de vocês. E eu sei que você está olhando para mim e está falando: eu não tenho capacidade. Olha a minha vida, olha a minha maneira de ser. Ei, não é mais sobre um povo, não é mais sobre uma classe. Agora é sobre corações. O que Ele precisa é de corações abertos e queimando. O que o Senhor precisa nessa noite é que no seu coração você fale: eis-me aqui. Só isso. E você vai ver a diferença que você fará nessa geração, nesses últimos dias. Jeremias capítulo 1, do versos 4 ao 10. Eu não ia colocar essa palavra, mas eu senti. Se for para você, segure. Jeremias capítulo 1, do 4 a 10, fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. O Senhor está falando, Ele já te escolheu. Antes de você nascer, sim, eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor.
o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e para plantar. Não tenha medo, não tenha medo. Eu te dou autoridade nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Queria chamar os músicos. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. De repente nessa noite, com essa palavra, você está falando ao seu coração, você está pensando: eu não sei que resposta eu posso dar ao Senhor. Dependendo da resposta, o curso da minha vida vai mudar. Sim, vai mudar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Assim como antes de eu subir, com seus olhos fechados, Deus está disposto a tocar em você. O Espírito Santo quer tocar em você nessa noite. Mas não de uma maneira que você está acostumado. É um toque especial. É um toque especial. Existe uma chamada. O Senhor dos Exércitos está reunindo um grande exército. E o seu nome está na lista. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Dependendo da sua resposta nessa noite, autoridade, unção será liberado sobre a sua vida. Eu estou dizendo nessa noite que você vai guerrear de uma maneira diferente, como você nunca guerreou as suas lutas. Eu estou dizendo que você vai voltar para sua casa lá com seu marido, os seus filhos, de uma maneira que você nunca voltou. Eu estou falando dessa autoridade que você precisa ter e ainda não alcançou lá na sua empresa. É disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dessa voz que ecoa dentro de você, está sendo travada há muitos anos. O Senhor está falando: vai ser liberado hoje. Estou falando dessa unção. Esta unção que você precisa para vencer os gigantes, para vencer os valentes. Ei, soldado!
Sabaote está te chamando nessa noite. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Aleluia! Eu não sei para onde o Senhor vai te levar, mas Ele está dizendo aqui nessa noite: aonde eu te conduzir, a autoridade e a palavra será liberada com você. Feche os seus olhos. Com o espírito de profecia, com o espírito de profecia, caminhe no nosso meio nessa hora. Comece a queimar corações aqui nessa noite, ó Espírito. Chama o seu povo. Chama o teu povo nessa noite. Aleluia. Com seus olhos fechados, não se disperse agora. Ezequiel capítulo 37, do 1, do 2 ao 10, diz assim: pode ficar com seus olhos fechados. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e já era um exército enorme. Agora convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus dá uma visão espiritual a Ezequiel. Deus dá uma visão espiritual a Ezequiel. E Deus manda uma visão a um povo que estava há muito tempo esperando. 70 anos cativo. Passou-se muito tempo. Passou-se muito tempo. Então Deus manda uma visão a esse povo que estava esperando há muito tempo. Um povo que estava cansado. Um povo que estava sem esperança, porque o tempo passou. A espera tirou isso deles. Para muitos, o tempo já se foi. Aleluia. Para muitos o tempo já se foi. Para muitos o tempo colocou limites. Porque o tempo faz isso. Já não dá mais tempo. Não é mais para mim. Agora é a próxima geração. Eu não sou capacitado. O tempo colocou limite diante desse povo, e esse povo estava sem esperança. Esqueceram a sua identidade. As decepções levantaram muralhas. Muralhas foram levantadas diante desse povo. Não avançaram, não sonharam. As decepções travaram, ficaram limitados. Aleluia. E ao final da minha pregação, aleluia, eu falei para o Senhor, 4 horas da tarde, 4:30, 5 horas, e eu terminando essa mensagem, eu falando: Senhor, fiz, e eu lá,
Eu falei: Senhor, limites, muralhas. Ele falou para mim: sim, limites e muralhas foram levantadas diante do meu povo. O povo se esqueceu, o povo perdeu, sabe, a expectativa. O povo esqueceu de quem era. Mas o Senhor falou para mim: ei, filho, mas hoje eu estou convocando o meu povo, e hoje os limites serão removidos, as muralhas cairão. Escute, Deus conta com você nessa última hora. Deus conta com você nessa última hora. E eu quero liberar e orar uma profecia. Pastor, o que é profecia? Profecia foi o que Ezequiel fez. Profetiza, ó filho do homem. Ezequiel, a primeira chance, não profetizou. Por que Ezequiel não profetizou? Porque se ele profetizasse, ia ser da alma dele. E ele espera. E aí o Senhor fala para ele: profetiza o Espírito. A profecia tem que estar ligada à palavra do Senhor. A profecia tem que estar ligada às promessas do Senhor. E o que Ezequiel fez? Profetizou ao Espírito. Que nessa noite venha um Espírito e sejamos batizados pelo Espírito do Senhor, para que a igreja cumpra o seu chamado. Que uma unção nessa noite venha sobre nós, nos capacitando como exército. A igreja. Eu quero profetizar nessa noite. Mas antes eu quero fazer esse apelo. Aonde está você? O primeiro soldado. O Senhor está te chamando. Convido você a dar um passo de fé nessa noite. Eu precisei fazer isso um dia. Eu precisei fazer isso um dia. Eu sei que tem gente que está aí se remoendo aí dentro. Sim, o Senhor está te chamando. Sim, o Senhor está te chamando. Eu convido você a